tarde a todos. Vamos retornar aqui no novo vídeo com a professora Marilina Pinto, nesse projeto de extensão, que é a Escola de Preparação para Ingresso na Pós-Graduação do IFCH da UFAM. Então, nesse segundo vídeo, a gente vai gravar sobre uma segunda obra que cai nesse edital do PPGSCA, que é A Queda do Céu, do Copenau. Tá? Então, a professora Marilina, professora doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Filosofia da UFAM, vai compartilhar para nós aqui a leitura, dela sobre o livro, para auxiliar os nossos candidatos nessa seleção do programa de pós-graduação, nessa obra que está vinculada à linha 1 do programa. Então, professora Marilina, novamente, boa tarde, bom estar com a senhora novamente. Então, gostaria que a senhora compartilhasse a sua leitura, a forma que a senhora vê a relevância dessa obra e como ela pode ser intercruzada ou lida conjuntamente até mesmo, numa interface com a anterior. Boa tarde, Bruno, novamente. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui comentando essa obra de grande monta, A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Inicialmente, eu quero dizer que em 2022, a Folha de São Paulo lançou um projeto em comemoração ao bicentenário da independência, e ela reuniu 200 livros. O projeto se chama 200 anos, 200 livros. Os 200 livros mais importantes para se entender o Brasil, que foi a sugestão de 169 intelectuais. E a obra do Davi Copenau figura em terceiro lugar nessa lista. Então, para início de conversa, já estamos diante de uma obra que realmente impactou, teve uma boa recepção, impactou o mercado editorial e o mundo acadêmico. Foi um texto publicado em 2010 pela Plon, em Paris, e foi traduzido para o português, e cuja primeira edição saiu em 2015 pela Companhia das Letras. Foi traduzido pela Beatriz Perrone Moisés e prefaciado pelo Eduardo Viveiros de Castro. Então, essa obra é o resultado de uma longa parceria entre o antropólogo Bruce Albert e o Davi Copenau Yanomami. E a elaboração da obra fica entre o registro escrito e a oralidade também, O registro escrito foi urdido entre o francês, que é a língua materna do Bruce Albert, o português e o Yanomami. E o Bruce Albert, com muita maestria, ele procurou transmitir ao longo de muitos anos de interlocução com Davi Copenau toda a intensidade poética e dramática dessa obra. E, segundo ele, o livro é, ao mesmo tempo, um relato de vida, é uma autoetnografia, é um manifesto cosmopolítico, é um convite a viajar pela história e pelo pensamento de um xamã Yanomami, que é o Davi Copenau. O Davi Copenau nasceu há 6 décadas no extremo norte do Brasil, num mundo muito afastado dos brancos, e a biografia dele se confunde com os avanços da fronteira regional, onde aparecem muitos atores e instituições sociais nesse drama, como o FPI, o Exército, a Comissão Demarcadora de Limites, os missionários, os evangélicos, os garimpeiros, os fazendeiros. E a obra nasce do desejo do Davi de registrar a história do contato dos Yanomami com os brancos e quer dar um recado também para os brancos.
Então, Davi pertence ao povo Yanomami, né? Eles habitam um território de mais de 230 mil quilômetros entre o Brasil e a Venezuela. Eles formam um conjunto linguístico e cultural isolado, com vários dialetos. E os primeiros contatos dos Yanomami com a nossa civilização aconteceu entre as décadas de 40 e 60. A homologação da terra Yanomami foi na década de 90, então Davi ele participou intensamente de todo esse processo aí, e a história pessoal deles confunde com a história do coletivo, na medida em que ele foi uma liderança política. Então, uma das características que há em comum entre essas duas obras, a do Lana e do Davi Yanomami, é que foram escritas por lideranças, por ativistas políticos. Né? Davi é o nome cristão dele. Ele, enquanto criança, ele ficou órfão muito cedo. Né? Ele assistiu a todos os tipos de assédio feito ao seu povo. Né? Mas uma coisa boa foi que ele foi alfabetizado na língua portuguesa e se transformou nesse interlocutor, né, dos Yanomami, cuja militância atingiu o mundo inteiro. Ele ficou órfão muito cedo, como eu falei para vocês. Ele chegou a trabalhar na FUNAI, na SPI, contraiu tuberculose, aí ele veio para Manaus pela primeira vez se tratar. Pela primeira vez ele veio ao mundo dos brancos. Quando ele voltou, ele retornou para sua aldeia, casou com a filha de um grande xamã, foi o responsável pela sua jornada iniciática no xamanismo. Né? Então, o seu sogro foi o grande iniciador dele. Então, a obra é a mistura de tudo isso. E, sobretudo, é a materialização do desejo do Davi de contar essa história por meio de uma narrativa escrita, e o responsável foi o Bruce Albert. Né? O Bruce Albert, ele é etnólogo, nasceu no Marrocos em 1952, doutorou-se em antropologia e começou a trabalhar com os Yanomami na década de 70, na ocasião da abertura da Perimetral Norte, e desde aí ele não parou mais de praticar o seu ofício, né? O seu engajamento social. Ele tomou como um modo de vida. Há mais de 40 anos ele mantém essa interlocução com Davi Yanomami. E um dado interessante da biografia do Bruce Albert é que ele participou da fundação da Comissão Pro-Yanomami na década de 70, cujas contribuições foram fundamentais para a homologação das terras, né, do território, e pelo desenvolvimento de programas de saúde, de educação bilíngue e de proteção ambiental. É uma obra de fôlego, não é uma obra fácil de se ler, tem mais de 700 páginas. É uma verdadeira enciclopédia, né? Porque extrapola o gênero autobiográfico. Ela possui aproximadamente 300 notas, só as notas já são outro livro, e é necessário. Eu tive a oportunidade de ler o livro no ano passado, na ocasião em que me licenciei para o meu pós-doutorado, e seguramente posso afirmar que a obra é é um tipo de obra que te impacta, né? que muda a forma de você ver o mundo. Né? Particularmente, Tristes Trópicos, para mim, foi uma obra bastante impactante. E aí coincide também com a análise do Eduardo Viveiros de Castro. Ele prefaciou a obra do Davi e disse que
tranquilamente ela poderia ser a continuação de Tristes Trópicos. Então, a obra possui também desenhos, possui fotos, possui 6 mapas, possui vários anexos, 2 índices, um temático e um índice de entidades xamânicas e cosmológicas, é um verdadeiro tratado. Um glossário etnobiológico com as espécies animais e vegetais citadas em português e em Yanomami, etnônimos, topônimos citados em português e em Yanomami. Então, essa leitura ela está toda conectada com essas partes do livro. É impossível ler o livro sozinho. É absolutamente necessário consultar os mapas e ler as notas também. Não é uma leitura que se faz de modo aligeirado. A obra é composta por 3 partes. A primeira se chama Devir Outro. Ela relata os primórdios da vocação xamânica, né? E depois ela fala sobre a iniciação do Davi Copenaua, sobre a orientação do sogro, descreve a concepção da cosmologia e do trabalho xamânico Yanomami, com base no saber adquirido graças à escuta dos antigos xamãs que o iniciaram. Isso tudo é o Davi contando, né, a história dele, de como ele se tornou um xamã. A segunda parte se chama Fumaça do Metal, relata o encontro de Davi Yanomami e do seu grupo com os brancos, fala sobre os rumores xamânicos que precederam esses primeiros contatos, porque sempre, em todo o conjunto mitológico, há um espaço para o contato, para relatar sobre o contato com os brancos. E nisso eles coincidem, eles dizem que todos os grupos dizem que já sabiam xamanicamente que os brancos iriam chegar um dia e que haveria esse contato. Então, isso é possível observar na obra também do Davi. E nessa segunda parte, a Fumaça do Metal, se fala também dos garimpeiros, dos missionários, da construção da perimetral norte. Davi faz duras críticas ao povo da mercadoria, que é como ele chama, né, os brancos. E a última parte se chama A Queda do Céu. Faz um apanhado geral do périplo realizado pelo Copenaua, né, para denunciar o extermínio do seu povo e a devastação das florestas, quando ele saiu das comunidades para visitar as grandes cidades, Manaus, Rio, São Paulo, Nova York, Europa, enfim, ele fez palestras por todos esses lugares que ele passou e recebeu prêmios também, né? Ele é bastante conhecido. E ele conclui essa última parte, A Queda do Céu, com uma profecia cosmoecológica sobre a morte dos xamãs e o fim da humanidade. Então, nesse sentido, novamente, eu reitero que a obra está conectada com a questão do antropoceno, que é o período que nós estamos vivendo, né? Iniciado desde a Revolução Industrial, cuja intervenção humana foi a mais proeminente na história e cujos efeitos nós estamos sentindo com todas essas mudanças no planeta que romperam agora. E aí, uma chave hermenêutica para a leitura, eu volto a dizer também, que é o perspectivismo ameríndio, do Eduardo Viveiros de Castro. Trata-se de uma epistemologia xamânica, de uma epistemologia que leva em consideração os sonhos, as profecias, e isso está muito claro na obra do Davi. Ele
começa falando do Chapiripe. O Chapiripe são seres invisíveis para nós, mas são visíveis para os xamãs, são seres que habitam as florestas e que interagem o tempo todo, na qual o xamã precisa negociar permanentemente também com eles para manter o equilíbrio e promover uma cosmopolítica na qual seja possível respeitar a natureza e o homem poder viver tranquilamente, né? Que é um dado que a nossa sociedade capitalista ocidental não está conseguindo agora. Né? Gaia tem mostrado que está transtornada com a humanidade. Eu vou pontuar alguns aspectos do prefácio do Eduardo Viveiros de Castro, que é um texto muito interessante. Inclusive, pode ser lido como um comentário completo em relação à leitura da obra. Esse texto se chama O Recado da Mata. E, nesse texto, o Viveiros de Castro coloca que Davi e Bruce Albert inventaram uma narrativa etnográfica que é, ao mesmo tempo, poética e filosófica, crítica e reflexiva. Então, nesse sentido, eles inovaram também metodologicamente, né? Eles inverteram e renovaram o discurso da antropologia sobre os povos ameríndios, redefinindo suas condições metodológicas e pragmáticas de enunciação. Ou seja, houve um pacto etnográfico entre os seus autores. É um livro sobre o Brasil, é um livro sobre a trajetória pessoal do Davi, é um livro sobre a cultura ancestral, é uma explicação sobre a origem mítica e a dinâmica invisível do mundo, e é uma descrição monstruosa da civilização ocidental que profetiza um futuro funesto para o planeta Terra. É um livro dirigido a nós brasileiros que não nos consideramos índios, né? Infelizmente. É o estatuto infeliz dessa maioria de pessoas. O discurso de Davi é um discurso sobre o lugar, porque ele, como enunciador desse discurso, ele sabe qual é o seu lugar, onde é o seu lugar e o que é o seu lugar. Ou seja, a obra poderia ser considerada uma teoria global do lugar. Foi gerada localmente pelos povos indígenas, né, no sentido concreto e etimológico da palavra. Na obra A Queda do Céu, segundo o Viveiros de Castro, surge a primeira tentativa sistemática de uma antropologia simétrica ou de uma contra-antropologia do antropoceno. E aí o Viveiros de Castro também falou uma frase interessante, né? Nosso tempo é o tempo do outro. Então, nesse sentido, acho que a universidade está se abrindo para o tempo do outro, os programas de pós-graduação estão se abrindo para esse outro. Nossos ensaios, né? Nossas tentativas de leitura dessas obras tão difíceis representam um movimento de abertura também para o outro, mas é necessário também ouvir esse outro tem que ter as suas atividades realmente validadas pela academia, né? Eu não vejo a hora de ver professores indígenas massivamente atuando na academia, enfim, porque são eles que podem produzir uma interpretação que se aproxime dessa realidade, da realidade xamânica, que é uma realidade diferente da nossa. Né?
nesse processo xamânico, Davi pontua a inalação de algumas substâncias, o consumo de algumas substâncias, né? Como o paricá, que produz os sonhos xamânicos, produzem os recados que vêm do além, né, dessa relação cosmopolítica, onde tudo é animado. Então, nesse sentido, o conteúdo da obra do Slana e de Davi Kopenawa é o mesmo conteúdo. Eles tratam de um mundo de perspectivas, de um mundo multinaturalista e animista e xamânico também. E aí, concluindo, o Viveiros de Castro diz que, embora o repertório conceitual de Davi Kopenawa possa parecer estranho, assim como seu universo de referências sejam desconhecidos para os brancos, é bom ouvir o que ele tem para falar sobre o mundo e sobre o futuro. Essa escuta se torna urgente e inquietante na medida em que sua profecia xamânica cada vez menos é apenas imaginária e se torna cada vez mais parecida com a realidade. O livro A Queda do Céu é um livro de verdades, histórias etnográficas, ecológicas e filosóficas. Então, nesse sentido, eu acho que essas obras elas se encaixariam como uma resposta à teoria decolonial, né, que propõe uma crítica ao modelo hegemônico de produção do conhecimento, e são importantes para elucidar uma questão que é muito cara a nós das humanidades, que é a relação sociedade e cultura. No sentido de que há uma abertura para a consideração de outras humanidades para além do humano. Então, o mundo ele precisa ser visto como esse grande organismo vivo, como ele é concebido por essas sociedades. Uma coisa que me inquietava nessas obras era que esses autores falavam que os objetos eram os artefatos culturais eram as nossas riquezas. Eu ficava imaginando, mas que coisa mais prosaica, né? Pensar que meros artefatos são riquezas, que é uma dimensão muito diferente do que nós consideramos por riqueza, nós homens ocidentais. Mas é muito mais que isso. Porque era a minha ignorância que me fazia pensar assim, né? Depois, me aprofundando um pouco mais, eu descobri que os próprios objetos eles são dotados de agência também, né? Esses artefatos culturais, eles são dotados de vida. Então, eles possuem uma humanidade também. Então, animais, plantas, o paricá, o capi, essas substâncias alucinógenas, elas são tidas como pessoas mesmo, são dotadas de agência e aí, então, nesse sentido, nós temos que repensar o nosso modelo de organização social mediante um modelo diverso nosso que considera que é necessário promover essa harmonia com a natureza. Então, A Queda do Céu é um documento diplomático, falando da performance xamânica política, da performance cosmodiplomática, em que pontos de vista ontologicamente heterogêneos são comparados, traduzidos, negociados e avaliados. É isso, obrigada. Obrigado você, nós que agradecemos novamente pela participação no projeto e pela colaboração com os nossos candidatos, Marilene.
E já fica o convite para uma outra oportunidade a gente retornar e fazer novos materiais para o projeto. Muitíssimo obrigado. Obrigada.